Olá, seja muito bem-vindo, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui mais uma vez com a revista da CPAD. Lição agora é a de número 9, Uma Igreja que se Arrisca, datada de 31 de agosto de 2025. É muito importante você assistir essa aula de hoje. Eu quero trazer bastante conteúdo legal, interessante para você aplicar na sua aula e trazer também conhecimento para você. Eu trouxe aqui bem organizado os tópicos. Se você quiser até essa lição prontinha, eu posso mandar aí para você. É só você aqui no link abaixo escrever: eu quero essa lição, eu quero esse estudo. Veja bem, você sabe por que Estevão ele foi apedrejado? Deixa aqui nos nossos comentários. Por que um dos primeiros diáconos da igreja primitiva ele foi apedrejado? O que eu vou trazer para você no estudo de hoje, eu vou trazer o seguinte, vou trazer sobre o contexto daquela época, o ambiente, qual era o cenário em que Estevão vivia. Toda aquela situação de acusação, de apedrejamento, quem eram os acusadores, qual era o contexto religioso e político daquela época. Fique comigo até o final, você vai aprender sobre todo esse cenário em que Estevão ele foi apedrejado. Vem comigo. Olá pessoal, seja muito bem-vindo, você está no canal Tutorial EBD, que é um canal de bênção para a sua Escola Bíblica Dominical. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito, já se inscreve no nosso canal, já deixa aquele joinha, compartilhe o nosso vídeo para alcançar mais membros, professores e alunos que trabalham nessa área da Escola Bíblica Dominical. Pessoal, primeira coisa que nós vamos falar aqui é sobre o ambiente político daquela época. Sabe que logo após a morte do Senhor Jesus, a igreja ali sai ali para evangelizar, e a igreja começa a tomar forma, e ali surge a necessidade de levantar alguns diáconos com alguns requisitos, que um deles seria ser cheio do Espírito Santo, ter uma boa reputação, e Estevão se destaca entre esses diáconos. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui é sobre o ambiente político em que Estevão vivia. Por que Estevão ele foi apedrejado? Qual era o contexto dessa época? Então, dentro desse ambiente político, eu quero trazer aqui 3 observações para você. A primeira observação é que o povo judeu, eles estavam sob o domínio do Império Romano, mas ainda mantinha certa autonomia religiosa. E a segunda coisa é que havia uma grande expectativa de que viria um Messias político. Nós já estudamos sobre isso, né? Que o povo ali aguardava um Messias político que libertaria Israel de Roma. Então eles aguardavam ali um Messias, um Jesus ali que fosse político, não aquele Jesus manso e humilde, pregando, né, a palavra, ensinando nas sinagogas. E terceiro, Jesus acabava de ser crucificado e seus discípulos eram vistos como ameaça à estabilidade, porque a morte de Cristo trouxe um alvoroço, comoveu toda a cidade de Jerusalém, houve uma comoção nacional, então, dentro daquela turbulência, o surgimento ali de novos cristãos, novos discípulos, se tornava ali uma ameaça ao governo romano. Então seria essa primeira parte, esse primeiro aqui, ambiente político que eu queria trazer para vocês. E a segunda parte seria sobre a igreja nascendo, sobre o nascimento da igreja, que a igreja está nascendo sobre essa pressão
política da época, que haviam crucificado Jesus e estavam ali agora querendo matar a fé dos novos cristãos, ou seja, da semente dos discípulos que Jesus havia deixado. Então, sobre o nascimento da igreja, 3 coisas eu quero trazer aqui para vocês. Primeiro, a igreja começando a crescer em Jerusalém. Você percebe que ali a igreja já está crescendo, separando, preparando diáconos para ajudar ali no serviço. E segundo, os apóstolos pregavam abertamente sobre Jesus, o que irritava os líderes religiosos. Então ali, agora os apóstolos estão pregando a mensagem que Jesus deixou para eles pregarem. E isso irritava os religiosos ali de sua época, principalmente ali os fariseus e os saduceus. E a terceira coisa é que milhares estavam se convertendo e o evangelho se espalhava rapidamente, ou seja, havia ali um crescimento muito rápido da igreja, né? Eles jogavam a semente ali como se jogassem ali as redes e apanhavam muitos peixes. Então, o mar estava bom para a pesca. Havia um crescimento muito rápido da igreja. Este era o cenário ali político e aonde a igreja estava nascendo dentro desse contexto. E a outra coisa que nós queremos aqui trazer para vocês agora é sobre a morte de Estevão. O cenário em que Estevão, né, começou ali a pregar e começou ali a aparecer entre toda aquela situação de política e religião, temos aqui algumas observações. Eu tenho aqui 4 observações para trazer para vocês. A primeira observação: Estevão, né, foi escolhido como diácono para ajudar a servir as viúvas naquela época. Então, sabemos que as viúvas estavam sendo esquecidas, ou seja, precisavam de uma atenção, porque elas precisavam de um atendimento, precisavam de alimento, precisavam de um cuidado, e os discípulos não podiam ficar cuidando das viúvas, porque eles tinham que pregar, anunciar o evangelho. Então, assim surgiu ali alguns discípulos, né? Separaram ali 7, um deles estava Estevão, e dentro desse contexto. Segundo, ele pregava com poder, fazia milagres e confrontava os judeus de fala grega. Então, Estevão começou a pregar a palavra de Deus com poder e fazendo milagres. Começou a fazer a diferença entre os diáconos. Terceiro, acusaram-no de falar contra Moisés, a lei e o templo. Olha a acusação que Estevão recebeu. Estevão recebeu uma acusação de falar contra Moisés, contra a lei e o templo. Quer dizer, era proibido de falar, não podia falar. Então você encontra aí essa questão política do comunismo, de querer proibir as pessoas de falar certas coisas. Nós vivenciamos isso no período da pandemia. Você lembra que no período da pandemia não se podia falar certas coisas, nós fomos proibidos de falar sobre certos medicamentos, sobre certos tratamentos, dizendo que a pandemia tinha tratamento, indicava certos medicamentos. Então foi proibido de falar certas coisas no período da pandemia. Então ali era proibido falar certas coisas, principalmente no nome de Jesus. Então você percebe que ainda hoje existe pessoas querendo nos proibir de falar certas coisas. Em alguns países ainda é proibido de falar o nome de Jesus. Pois bem, seguindo aqui, 4º lugar, quando Estevão afirmou que viu Jesus em pé à direita de Deus, isso foi a gota d'água para os religiosos. Eles entenderam como se fosse uma afronta à autoridade do templo e à tradição judaica. Quando Estevão ali pronuncia e diz que estava vendo os céus abertos, Jesus à direita de Deus, e ali aquilo foi uma gota d'água para eles realmente tacarem
pedras e mataram, ceifaram ali a vida do diácono Estevão. E por fim, porque apedrejaram Estevão? Qual foi o motivo, então, desse apedrejamento? Por que tiraram a vida de Estevão? Eu trago aqui 3 observações para você. Primeiro, questão do ambiente religioso. Jerusalém vivia sob forte domínio do Sinédrio. Então, Jerusalém, ali no contexto da época, vivia sob o domínio do Sinédrio. Muito se ouve falar no Sinédrio. Você sabe o que era esse Sinédrio? Então, o Sinédrio, ele era um conselho religioso da época. O Sinédrio era um conselho religioso dos judeus. E era composto por quem? Quem era a classe que compunha o Sinédrio? O Sinédrio era composto por os fariseus e os saduceus. Eram 2 classes ali políticas e religiosas, tá? E outra coisa, o templo era o centro da vida espiritual e nacional. Qualquer palavra contra ele era blasfêmia. Não se podia dizer nada contra o templo. Você vê que Jesus foi acusado também de blasfêmia, quando Jesus disse, olha, destruirão esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Então, não podia se dizer nada contra o templo. E terceiro, o judaísmo estava dividido em 2 partes. Então, temos ali uma parte dos judeus, uma parte dos fariseus e a outra parte dos saduceus. Então, quem eram os fariseus? Os fariseus, eles eram religiosos e eles eram rigorosos na lei e tradições. Então, os fariseus, eles eram rigorosos nas leis e nas tradições. E quem eram os saduceus? Os saduceus, eles já iam mais pelo lado político. Eles eram mais ligados ao poder político e ao templo. Então, essas 2 classes ali eram o que formavam o Sinédrio e baseado, né, no poder e na força deles, eles apoiavam o apedrejamento de Estevão. Na conclusão, Estevão foi apedrejado porque sua mensagem rompia com o Sinédrio religioso rígido e apontava Jesus como o verdadeiro Messias e Senhor. Então essa foi a causa do seu apedrejamento, tá? Sua mensagem rompia com o sistema religioso e rígido e apontava para Jesus. Então havia ali uma mudança agora de paradigma. Se você gostou desse estudo de hoje, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Aquele abraço, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Yeah.